Galera, olá! Meu nome é Beatriz Veloso, sou professora de Geografia e esse é um vídeo de pirâmide etária. Para você que está se perguntando o que é pirâmide etária e para que diabos você precisa estudar isso, fica aí. Mas antes, deixe seu like aqui no vídeo, comenta e compartilhe com aquele seu amigo que também não entende muito sobre essa matéria, beleza? A compreensão de uma população é algo muito importante, porque em cima desse entendimento é possível se criar algumas políticas públicas. E aí você vira e me pergunta, Bia, como assim? O formato de uma pirâmide vai dizer muita coisa sobre essa população. Se ela é mais jovem, se ela é mais idosa. E a partir dessa noção, é possível criar uma política pública direcionada para determinada população. Imagina que você tem uma pirâmide bem do formato tradicional, onde a base é mais larga e o topo é mais estreito. Isso significa basicamente que você tem um número maior de crianças do que de idosos. Então você, prefeito, alguém com um cargo muito importante, para onde você vai redirecionar a maior parte dos investimentos de determinado estado se você sabe que as pessoas que moram ali são majoritariamente crianças e adolescentes? Muito provavelmente você vai investir em creches, em educação básica, em pediatria, ou até mesmo quando a gente para pensar em ginecologistas que vão realizar ali o procedimento, o acompanhamento das mulheres grávidas. Mas isso é só uma análise superficial. Agora, se a gente aprofundar um pouquinho mais, o que está acontecendo com determinada população para você ter uma taxa de natalidade tão alta, tantas crianças, tantos adolescentes, mas pouquinhos idosos? É por isso que pirâmide etária é um tema tão importante quando a gente está falando sobre geografia da população. A pirâmide é basicamente um gráfico que representa o gênero dessa população e a idade dela. Então para pensar que ela tem três estratos principais. Você tem a base, que é basicamente o número de crianças e adolescentes, pessoas entre 0 e 19 anos. Já quando a gente para pensar sobre o corpo, nós estamos falando sobre os adultos, sobre a população economicamente ativa. Aquelas pessoas que já estão ali em idade de trabalhar e de pagar impostos e de ser mercado consumidor. Pessoas de 20 anos até os 59 anos. Já quando a gente está falando sobre o topo, nós estamos nos referindo aos idosos, das pessoas com 60 anos ou então acima dos 60 anos. Do lado direito, sempre está localizada a população feminina e do lado esquerdo, a população masculina. Agora preste atenção no pulo do gato. Nem todas as provas são impressas coloridas, algumas são preto e branco. E aí fica difícil de você saber qual que é o lado feminino e qual que é o lado masculino se você esquecer desse bizu. A prova, ela não tem a obrigação de te dizer que rosa é o feminino e que azul é o masculino, que embaixo são as pessoas mais novas e que em cima são as pessoas mais velhas. Então vocês precisam ter esses conceitos bem consolidados na cabeça de vocês para não perder absolutamente nenhuma informação quando a gente estiver lendo alguma questão da prova. Como essa pirâmide é organizada basicamente com uma série de barras uma em cima da outra, barras empilhadas, eu sei que quanto mais largas forem as barras, mais pessoas eu tenho em determinado extrato. Então, se eu tiver uma base muito larga, significa que eu tenho muitas pessoas nascendo. Se eu tiver uma barra muito estreita, eu tenho menos pessoas nascendo, uma taxa de natalidade menorzinha. Agora, preste atenção. Se nós já sabemos que as pirâmides representam a realidade demográfica de determinado local e que cada lugarzinho do mundo tem uma realidade diferente, significa basicamente que existem vários tipos de pirâmide. Aqui nós veremos os 5 principais tipos delas. A primeira delas é uma pirâmide mais jovem, onde eu tenho a base mais larga e o topo mais estreito. É basicamente o exemplo de pirâmide que eu acabei de citar com vocês. Esse tipo de pirâmide é encontrado com maior facilidade nos países periféricos ou então nos subdesenvolvidos, porque lá geralmente a infraestrutura é mais precária. Isso significa basicamente que a maior parte da população tem dificuldade de ter acesso à saúde e à educação de qualidade. Nem todo mundo tem acesso à água potável, nem todo mundo tem acesso a um saneamento básico. Isso faz com que a taxa de natalidade desses países seja extremamente alta, mas as pessoas que estão nascendo não conseguem ter uma expectativa de vida muito elevada. Basicamente, eu tenho um número muito grande de pessoas vindo a óbito
com uma idade relativamente reduzida, né? As pessoas tendem a morrer mais novas em países mais periféricos. O segundo tipo é uma pirâmide adulta, que tem uma base larga, mas a taxa de natalidade é um pouquinho menor quando a gente compara com o número de adultos. A pirâmide do Brasil é um desses exemplos de pirâmide adulta, de pirâmide amadurecida, representando basicamente um bônus ou então uma janela demográfica. E o que significa isso? Esse quadro acontece basicamente quando a taxa de natalidade de determinado país continua elevada, mas se diminui a taxa de mortalidade, fazendo com que você aumente o número de pessoas que estão vivas. E com o passar dos anos, essas crianças acabam se tornando adultos. No caso brasileiro, você tem um corpo da pirâmide, o número de adultos bem maior do que quando a gente compara com as crianças e com os idosos. E por que isso é tão importante para a economia brasileira? Para pensar que essas pessoas hoje estão em idade produtiva, mas daqui a 15, 20 anos essa situação vai mudar. As pessoas que estão no corpo vão virar o topo e as pessoas que estão na base vão virar o corpo. E aí vai ser muito complicado, porque tu vai ter um número muito maior de idosos do que de adultos que estarão trabalhando para pagar os impostos, para pagar, por exemplo, a previdência dos idosos. E essa situação vai muito além do que reformular uma previdência. Hoje em dia, os adolescentes têm uma escolaridade muito baixa no Brasil. 50% das pessoas com 19 anos simplesmente não estão no ensino médio, seja porque elas ainda não conseguiram sair do Fundamental 2 ou então porque elas simplesmente saíram da escola. É necessário garantir um ensino de qualidade para que essa população consiga se educar e também para que eles continuem impulsionando o Brasil quando a gente pensa em diversas esferas diferentes. Onde é que estão esses jovens? Por que eles estão fora da escola? Como é que a gente faz para vincular o projeto de vida dessa galera com o que é aprendido dentro da sala de aula? O terceiro tipo de pirâmide é a rejuvenescida, onde existe um aumento da fecundidade em comparação ao período anterior. Geralmente, esse tipo de pirâmide etária é encontrado em países desenvolvidos, principalmente naqueles que acabaram criando algum tipo de política pública para incentivar a taxa de natalidade. Países esses como, por exemplo, Portugal, como Reino Unido, como a Dinamarca, entre alguns outros da Europa e do mundo todo. E assim, como você faz para essa taxa de natalidade aumentar? Basicamente oferecendo alguns incentivos fiscais e também oferecendo a saúde e a educação pública e de qualidade. Mas para chegar na pirâmide rejuvenescida, é necessário ter passado antes na pirâmide envelhecida. Esse tipo de pirâmide tem uma taxa de natalidade muito baixa, então a base é muito estreitinha, mas em compensação o topo é muito largo, então eu tenho uma expectativa de vida muito grande e eu tenho um grande número de idosos em determinado país. Mas, novamente, existe um problema muito grande, porque você tem poucas pessoas em idade ativa, poucas pessoas trabalhando para acabar pagando para a população dependente, sejam eles os idosos ou então até mesmo as crianças, né? Porque, em teoria, a criança ela não pode trabalhar para se sustentar e o idoso já tem ali uma idade onde ele também não consegue trabalhar, não tem ali aquele vigor que ele tinha quando estava ali com uns 30, 35 anos. O quinto e último tipo de pirâmide etária não representa necessariamente uma situação econômica de determinado país. Mas, Bia, como assim? Vocês já devem ter ouvido falar sobre uma pirâmide mordida, e é justamente sobre ela que a gente vai falar agora. Imagina que tenha um vazio, uma mordida, um espaço muito grande em uma faixa etária específica. A gente vai usar aqui o exemplo da faixa etária dos adultos, de 20 até 59 anos, do lado masculino. Imagina que você tem um espaço vazio ali. Fatalmente, isso significa uma situação de guerra, onde as pessoas foram para combate e simplesmente não voltaram, porque elas morreram no meio do caminho. Então você tem um espaço muito brusco quando a gente pensa nessa pirâmide etária. Além da situação de guerra, a gente também pode pensar numa doença específica que acomete parte dessa população, seja o lado masculino ou então o lado feminino. Bacana, né? Agora que você sabe tudo sobre pirâmide etária, não esquece de se inscrever no canal, que eu esqueci de pedir lá no início do vídeo. Beleza? Manda para todos os amigos. Vejo vocês no próximo vídeo.